Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e, no vídeo de hoje, vou analisar a obra Um Estudo em Vermelho, do autor britânico Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle escreveu esse livro pela primeira vez em 1887 e ela foi escrita na forma de novela para uma revista britânica e o imediato sucesso fez com que no ano seguinte fosse editada em livro. Um Estudo em Vermelho foi o primeiro de quase 60 contos escritos pelo Arthur Conan Doyle. A obra nos apresentou pela primeira vez o famoso detetive Sherlock Holmes, que é tão admirado no mundo todo e para algumas pessoas foi uma pessoa real, foi de carne e osso, e não uma personagem fictícia. Bom, segundo consta, o Arthur Conan Doyle se inspirou num professor que ele conheceu na universidade, que dava muita importância à análise dos pormenores, à dedução, à observação dos fatos, e provavelmente Holmes surgiu dessa inspiração, né, desse professor universitário. O livro que eu tenho aqui é da Martin Claret e contém outros 3 romances de Arthur Conan Doyle. O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e o meu favorito, O Vale do Terror. Mas o livro que vou analisar vai ser Um Estudo em Vermelho, a primeira obra do Arthur Conan Doyle. O livro ele é narrado em primeira pessoa, pelo menos a sua primeira parte, pelo médico John Watson, que estava em serviço militar no Afeganistão. Então ele volta, depois de ter dado baixa no exército, e chega em Londres, procurando um local para se instalar. Ele está com pouco dinheiro e precisa dividir o aluguel. E aí ele encontra um amigo que lhe indica um homem que também está procurando alguém para dividir o aluguel. Esse homem era ninguém menos que o próprio Sherlock Holmes. Os dois se conhecem então no laboratório de química da universidade, onde Holmes está fazendo um experimento, e à primeira vista o John Watson já fica completamente admirado com aquela figura, uma vez que na primeira apresentação o Sherlock já o identifica como um militar apenas pelo modo de andar, de se portar e pela pele queimada de sol lá do deserto do Afeganistão. Depois, passados alguns dias, o Watson então se muda para o famoso apartamento 221B da Baker Street, que se não me engano existe até hoje e é um museu dedicado ao Sherlock Holmes. Lá, instalado, o Watson começa a trocar ideias, a conversar, a conhecer melhor o seu novo amigo, seu novo companheiro de apartamento. E o Sherlock Holmes diz que trabalha como detetive e consultor, sendo o único do mundo a fazer aquela profissão. Segundo Holmes, a polícia da Scotland Yard, quando está com dificuldades para solucionar um caso, um crime, etc., os policiais procuram a ajuda e os aconselhamentos do Sherlock Holmes, e é assim que ele ganha a vida. Dr. Watson então fica fascinado e chega inclusive a fazer um resumo dos seus conhecimentos, que eu vou ler para vocês agora. Bom, 1. Conhecimento de literatura, 0. Conhecimento de filosofia, 0. Conhecimento de astronomia, 0. Conhecimento de política, fraco. Conhecimento de botânica, variável. Bem informado em beladona, ópio e venenos em geral. Nada sabe de jardinagem prática. 6. Conhecimento de geologia, prático, mas limitado. Identifica à primeira vista diferentes tipos de solo geológico. Voltando de uma de suas caminhadas, mostrou-me manchas na calça e disse-me pela cor e consistência da terra em que parte de Londres adquiriu-as. 7. Conhecimento de química, profundo.
8. Conhecimento de anatomia, preciso, mas assistemático. Conhecimento de literatura sensacionalista, imenso, parece conhecer cada detalhe de todos os horrores perpetrados no século. 10. Toca bem violino. 11. Exímio boxeador e esgrimista de porrete e espada. E 12. Tem um bom conhecimento prático do Código Legal Britânico. Ele fez esse resumo dos conhecimentos de Holmes depois de ter se decepcionado com a resposta do Sherlock acerca do sistema solar. Holmes disse a ele que isso não lhe interessava. Até a Lua podia ser o centro do sistema solar. Para ele, o que interessava eram os conhecimentos práticos, aqueles conhecimentos que lhe ajudariam a resolver um crime e que lhe ajudariam no seu trabalho. Então, política, filosofia, ou se é o Sol ou a Terra no centro do sistema solar, isso para ele pouco importava. O Watson, contudo, ele fica impressionado com algumas análises que ele faz acerca de crimes acontecidos aí no século XIX. E a história continua nessa toada até que Holmes recebe uma carta dos detetives Gregson e Lestrade pedindo aí a ajuda para desvendar um crime. Houve um assassinato que aconteceu num bairro pobre aí de Londres e a polícia não está entendendo muito bem o que aconteceu. Holmes imediatamente vai até o local do crime e ele fica abismado porque ele vê policiais passando para um lado e para o outro, várias pegadas, e ele reclama com o inspetor que o acompanha, o Gregson, acerca daqueles policiais que praticamente destruíram a cena do crime. Mas o Holmes não se abala e ele, antes de entrar na cena do crime, perde um bom tempo analisando a rua, o jardim, a entrada da casa velha, procurando a menor pista possível. E aí, ele entra então na casa e encontra um corpo. E aí é que está o mistério, porque o corpo não possui nenhum ferimento visível, mas está cheio de manchas de sangue. E aí o Holmes pega uma luneta, como essa aqui, e começa a analisar todo o cenário. Ele também pega uma fita métrica, começa a medir a parede, o chão e tudo mais. E no final ele tira ali as suas conclusões. Outras pistas que são encontradas na cena do crime são uma aliança de ouro e também uma inscrição feita em sangue na parede, escrita Rache, R-A-C-H-E. Bom, o Lestrade e o Gregson, eles logo tiram as suas conclusões a partir de informações óbvias, né? Informações de primeiro momento. Mas o Sherlock Holmes, ele ri e fala que os dois estão completamente equivocados e que é necessário uma análise mais profunda para se chegar à conclusão daquele crime. O livro então continua com as investigações feitas em paralelo, né? Uma feita pela Scotland Yard e outra pelo Sherlock Holmes. Watson descreve os métodos de investigação do Sherlock Holmes, que é basicamente um tanto bizarro para ele. Ora ele chama meninos de rua e paga os meninos de rua para vasculhar Londres e conversar com pessoas, procurar informações se pessoas viram alguma movimentação estranha naquela noite. Outro método é o disfarce, né? O Holmes, ele também se disfarça constantemente para conseguir chegar até as suas pistas, e ele também analisa de maneira bem profunda as informações obtidas, né? Sempre fumando um cachimbo ou tocando um violino. Bom,
Aí chegamos no final da primeira parte e Holmes praticamente desvenda o caso e eles capturam o assassino. O assassino simplesmente é atraído até a casa do Holmes e eles capturam o assassino. Bom, a segunda parte da história é dedicada a contar praticamente o que aconteceu, os motivos que levaram esse assassino a cometer aquele assassinato. Lembrando que não foi só um assassinato, foram 2 assassinatos, né? Ao desenrolar da história ocorreu um segundo crime, uma pessoa esfaqueada num hotel em Londres. E aí a segunda parte da história praticamente muda, né, o nosso foco. A gente é transportado para os Estados Unidos e a história narrada em terceira pessoa dessa vez conta a história de um velho e de uma menina que estão no deserto e são resgatados por uma comunidade de Mormons em Utah. Bom, aparentemente você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o Sherlock Holmes? Tudo. A segunda parte da história, ela vai mostrar a você como surgiu o assassino e os motivos que o levaram a cometer aqueles crimes. E aí os 2 últimos capítulos, o Sherlock Holmes, ele mostra para o Watson e para os policiais como ele chegou até o assassino, apresenta as pistas que ele buscou, dá a eles toda a análise, todos os pormenores e os mínimos detalhes são proferidos na última parte da história. Um livro sensacional. Eu li esse livro na minha adolescência, eu fiquei apaixonado por romance policial após ler Sherlock Holmes. Eu depois consegui ler todos os 60 contos escritos pelo Arthur Conan Doyle. Eu sou um grande fã desse detetive. Uma história que faz, né, da dedução uma ciência, uma arte, né, de maneira geral. Ele é uma história que nos deixa assim até um pouco incomodados, porque, nossa, são coisas tão simples, tão palpáveis, mas que à primeira vista nos engana. E é isso que é interessante, porque o autor ele escreve de um jeito que nos faz ver os acontecimentos, os crimes, os assassinatos, nos olhos do Gregson e do Lestrade. Ou seja, nós, leitores, vemos apenas as aparências e não fazemos uma análise profunda de tudo, que depois nos é revelado com extrema argúcia aí pelo Sherlock Holmes, né? Sempre na narrativa do Dr. Watson, que escreve e observa tudo o que está nos cenários. Bom, nesse livro que a gente vê como a dedução é praticamente aí uma ciência, né? Uma apresentação fantástica, um conto que até hoje é admirado no mundo inteiro, já deu origem a vários filmes também, séries, e parece que Sherlock Holmes nunca sai de moda. Outra coisa interessante que eu notei é que o Sherlock Holmes, apesar neste livro ele ter prendido o assassino, em outras histórias ele não se preocupa muito com isso. Ele se preocupa mais em desvendar o caso, em apresentar a solução final, né, de toda a história. Ele, como um enxadrista, ele vai vendo as possibilidades, né, as 1001 possibilidades da jogada. A cada novo movimento ele encontra novas pistas, isso abre toda uma série de possibilidades, e aí ele chega ao final do caso e só fica satisfeito quando os últimos pormenores são revelados. A prisão do assassino fica a cargo da polícia, né? Afinal ele não é exatamente um policial. Bom, espero que tenham gostado aí da análise. Eu acho que é um excelente livro para introduzi-lo na literatura.
Tenho certeza que você vai se apaixonar pelo método do Sherlock Holmes, vai querer ler outras histórias deles e depois de uma leitura mais aprofundada, você vai até começar a observar melhor as coisas ao seu redor, né? Com muito mais minúcia, né? E não apenas parado nas aparências. Bom, é isso. Fico por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.